bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos e estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal aqui de comunicação e transformação que já rompeu estruturas e vai continuar rompendo da antigamente instintiva, emocional e racional para cair em algumas crenças, alguns paradigmas, alguns traumas que com certeza têm te limitado até hoje e não permitiram aí que você fosse quem realmente você gostaria de ser. E quero dizer para você hoje, aqui nesse episódio, que a gente vai falar sobre um assunto, gente, que ele é maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu sobre isso. Gente, quem não ouviu a musiquinha das recalcadas? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu a musiquinha das recalcadas, a musiquinha das reprimidas. E a gente vai falar hoje nesse episódio sobre repressão e recalque. Glauce do céu, mas todo mundo sempre me falou que era a mesma coisa, e isso, e aquilo outro, e a gente chega num lugar de nunca entender realmente o que é repressão. E quando a gente fala em repressão, gente, a gente tem a tendência de achar que é do lado de fora, sim ou não, que alguém está me reprimindo. Será mesmo que tá? Eu quero já dar uma tombada na sua ideia para romper com o que você criou aí na sua cabeça, para dizer que a repressão nunca esteve do lado de fora. Glauce do céu, lá vem ela falando essas coisas e dando um grande bofetão para eu acordar para minha vida e entender que a repressão, ela existe do lado de dentro e é espelhada do lado de fora. E porque a gente tem isso do lado de dentro, a gente enxerga do lado de fora, tá? E se você tá se sentindo reprimido por alguém, preste atenção aonde você tem a repressão dentro de você. Glauce, e o recalque? O que quer dizer? Fala pra mim, que história é essa de recalque? O que significa recalque? Eu sei lá na música as recalcadas. Meu pai amado, mas será que são as recalcadas? E será que o recalque tem uma memória consciente? A gente sabe que quem está em recalque tem alguma coisa que está na cegueira aí dessa pessoa, mas será que é uma cegueira consciente? Ou será que a gente só enxerga o que vem no pós-recalque, que é o julgamento da pessoa alheia? Pai amado, olha a Glauce dando rasteira, vindo com o pé no peito novamente. Será que eu tô vindo novamente com o pé no peito porque precisa, gente? Olha, eu tenho certeza absoluta que ninguém nessa vida leva esse pé no peito, essa rasteira, se já tiver desperto, se já tiver acordado, se já tiver entendido o game. É muito difícil viver a rasteira. Eu quero falar para vocês que até num jogo de futebol, gente, se alguém tá levando uma rasteira, de duas uma, ou ele foi bem imprudente, bem inconsciente, aí a gente não tá entendendo muito porquê, ou essa pessoa provocou a rasteira, tá? Não sejam tão inocentes assim. Então a gente tá aqui para trazer essas tombadas, essas chacoalhadas na nossa parte interna aí, pra gente entender tanto uma coisa quanto outra. Glauce, então explica para mim o que é repressão e o que é recalque. Para falar sobre isso, uma das coisas que eu preciso dizer para vocês é que
toda movimentação de repressão e recalque que você enxerga do lado de fora porque você tem do lado de dentro, teve início lá na sua infância. A sua criança, aquela criança pequena, inocente, que estava aprendendo tudo desse mundo quando olhava para fora, porque era pura consciência expandida, absorvente, como já falei, que é o subconsciente aberto, emocional, expandido, aprendendo tudo pela emoção. Foi lá que foi absorvido algumas coisas que entram ou em repressão ou em recalque. Glaucia, a repressão pode ser alguma coisa que, por exemplo, eu lembro e nego? Pode sim. A repressão é se eu lembro traumas da infância ou coisas que se repetiram na minha vida, ou emoções ou coisas que eu não quero para mim. A repressão, que é dar pressão, tá? Colocar pressão, suprimir isso aí do seu lado de dentro, é quando eu lembro e nego. Eu finjo que aquilo não tá ali, tá? Tá reprimido. Só que você apertou um botãozinho errado, meu amor, você é uma panela de pressão. E sabe aquele tch que solta quando você bota o dedo no pininho e que solta vapor quente, queima a mão, queima o dedo e às vezes até a cara de alguém que foi curioso demais para olhar para ver o que ia acontecer? É exatamente isso que a repressão faz. Tanto que chama repressão. Gente, e a panela de pressão chama também panela de pressão pelo mesmo motivo, tá? Pela pressão interna que causa. Então, Glaucia, todo movimento de repressão é o que eu lembro e nego. Eu estou ali dando uma suprimida nisso, porque eu não quero pensar nisso, porque eu não quero olhar para isso, porque quando eu olho para isso dói, porque quando eu lembro dessa história dói. Então, isso é a pura, e eu digo sempre, o mais puro suco da repressão. Eu sei, eu lembro, tenho vergonha, não quero lembrar, ou eu sei, eu lembro, mas eu era pequena e eu já passei por um processo de cura com meu pai, com a minha mãe. Nossa, eu não posso pensar isso sobre eles. E eu quero dizer para você, se você ainda tem alguma coisa dentro de você, que você se lembra de pai, mãe, parente, vizinho, papagaio, professor, tia, irmão, que você guardou pra você e você finge que nada aconteceu, como se aquela memória fosse assim, não, deixa, melhor deixa, mas todas as vezes que você lembra que ela existe, ela borbulha dentro de você. Meu amor, é um segundo que vai precisar para isso causar uma grande explosão. A repressão é tudo que fica ali, debaixo do pano e que a gente não coloca para fora, que a gente não deixa vir para a superfície para ir embora da gente. Glaucia, então o que você está dizendo? Que tudo que está reprimido precisa ser curado? Sim, é exatamente isso. Sabe aquela história que você viveu na sua vida que você fala assim, nossa, mas eu não quero nem lembrar disso, me faz muito mal. Você achou um ponto de repressão em você que não foi curado. E eu quero dizer para você que se isso não foi curado, você tenha certeza que tudo à sua volta vai tentar compilar a mesma história para você ir lá aonde foi a primeira e curar. E deixar isso vir para a superfície, para depois isso ser deixado ir embora. Antes de vir, nada pode ir. Vocês já pararam para prestar atenção quando a gente vai limpar uma piscina? Você já percebeu que a maior parte da sujeira, gente, vai tudo pro fundo, decanta.
decanta, fica lá no fundo. Quando você olha para a piscina de longe, ela parece que tá limpinha, que não tem nada, até você chegar perto, olhar dentro da piscina e olhar no fundo da piscina e falar: Pai amado Jesus, Maria José, que eu quase entrei aqui, e olha a crosta de sujeira que tem lá no fundo. O que a gente precisa fazer? Pegar todas as ferramentas, ir lá, passar no fundo da piscina, trazer para cima com a redinha e tirar da piscina, sim ou não? Olha só como você acabou de descobrir como é que você faz uma faxina do lado de dentro. Pegar com a redinha, trazer para a superfície da água e tirar fora porque aquilo não lhe serve mais e você deixa ir, é o processo mais inteligente no qual você pode se livrar das repressões. Por quê, Glauce? Porque todas as vezes que alguém pular nessa piscina e botar o pé no fundo, no lodo, vai gritar. Vai falar: ai, credo, que horror, que coisa suja, porque você não me falou que estava assim. E aí, olha só, você vai achar que você está sendo reprimido por outra pessoa do lado de fora. Mas foi você que não fez a limpeza do lado de dentro. Ai, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Foi você que não fez a limpeza do lado de dentro. Glauce, então eu preciso fazer uma limpeza do lado de dentro? Com certeza, gente. Eu trabalho exatamente auxiliando, dando ferramentas, assim como um piscineiro faz, tá? Para que essa água seja limpa, todo o material que decantou seja retirado, para que tudo fique claro e límpido o suficiente para poder ser aproveitado dentro, inclusive, da sua piscina, do seu mar de emoções. E aí você fala: Glauce do céu, então agora eu entendi que talvez muita repressão em mim, tudo que eu não posso fazer, pode ser que existe um trauma original me travando, me segurando para trás e me impedindo de seguir na vida, na fila da vida, a minha não anda. Sabe a lei de Murphy? Você já percebeu que todas as vezes que você está empacado em alguma área da sua vida, que você está reprimido em alguma área da sua vida, você já percebeu que começa a não andar a fila onde você está? E você pode mudar, e a pergunta sempre é, tá? E você acha que está acontecendo isso? Ai, meu Deus do céu, na fila do supermercado, você acha que está acontecendo isso na estrada, você acha que está acontecendo isso em todos os lugares do lado de fora? Nossa, agora que eu vim aqui, olha a fila que formou. Será que essa fila aí não representa a fila que você está colocando do lado de dentro para ficar mais longe essa limpeza? Ai, 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 ai. Eu quero que você não se esqueça que se você reprimir isso que você lembra e que você nega, vai vir puxar o seu pé à noite. Vai vir. Eu vou contar para vocês uma das coisas que aconteceu comigo, tá? Tinha uma história que eu negava e eu culpava uma pessoa por tudo que tinha me acontecido. Isso faz muitos anos, tá? Adolescência. Quando eu olhei para essa história de verdade, gente, foi uma revelação, mas foi uma revelação tão grande. E eu olhei e falei: nossa, porque ele fez isso, e ele fez aquilo, e ele fez aquilo outro, e é isso. E de repente eu parei e falei: peraí, eu acho que para uma pessoa fazer tudo que esse cara fez, alguma coisa eu fiz também, né? Porque esse cara não ia fazer isso de graça, gente. Peraí, qual que é a minha parcela nisso? Quando eu encontrei a minha parcela nisso, olha, eu fazendo a faxina na piscina, a limpeza da piscina, eu fiz assim: então agora que eu entendi tudo que eu fazia, o quanto eu era cega, insegura, mimimi, lá, faz todo o sentido de A a Z
toda a história que aconteceu. Meu pai amado, o que eu posso fazer com isso agora? Puxa, Glauce, você tinha passado por muita coisa na vida, você estava num processo de autoaceitação, autoafirmação, de ainda falta de credibilidade em você mesmo, você era só uma adolescente, não tinha uma mentalidade mais desenvolvida e eu acredito que a única coisa que te resta fazer agora é se perdoar. E eu fiz esse processo de auto-perdão para aquela adolescente que viveu aquela história e que vou contar para vocês, tá? Meteu o pé pelas mãos, assim, de uma maneira extraordinária e ainda, gente, fazer uma transferência culpando o coleguinha de ter feito tudo e responsabilizado a outra pessoa por tudo que aconteceu. Ai, viu que eu dou o tombo porque eu já levei o tombo, gente. Eu sei o quanto é importante a gente enxergar a nossa parcela de repressão. Eu lembro e nego. Eu lembro e nego que eu tenho alguma parcela com relação a isso. Ou eu lembro e nego a situação, a história, a pessoa. Será que se eu tive uma vida mais deturpada, mais negra, mais sombria, mais promíscua, se eu negar isso e fingir que nada aconteceu, será que isso algum dia não vai vir e dar um bite no bumbum para me pegar de surpresa, para a história ser completamente revelada? E eu tô dizendo aqui alguma coisa bem mais florida, tá? Mas pode ser interna, tá? Eu posso não ter feito tudo isso pro lado de fora, mas do lado de dentro eu posso ter pensado coisas horríveis a respeito das pessoas que estavam perto de mim. Eu posso. Será que eu quero negar porque eu tenho medo de olhar para as minhas sombras? E a gente já falou sobre isso aqui no Disruptivos. Será? O episódio 6 fala muito sobre você abraçar a sua sombra. Não tem como curar nada do que a gente está negando, gente. Não tem como a gente tirar a pressão que está do lado de dentro, que eu quero contar para vocês, que na maior parte do tempo da nossa vida é o que faz com que tenhamos depressão, tá? É uma autonegação, é um não aceitar-se, é um não aceitar todas as situações. E aí a gente começa a dar pressão para todas as coisas que estão do lado de dentro. Não falei que a gente vira uma panela de pressão? A minha pergunta agora é: quanto tempo mais você vai deixar em repressão e continuar lembrando de tudo e negando tudo? Ou apenas se chicoteando e esquecendo de pegar todas as ferramentas que você tem para fazer uma grande faxina do lado de dentro? Porque você pode lembrar de tudo. E sabe o que faz de você uma alma perturbada? Você lembrar de tudo, negar tudo e fingir para o mundo do lado de fora que nada disso existe. E aí, quando uma pessoa olhar para o fundo da sua alma, olhar por dentro dos seus olhos, ela consegue saber e sentir que você não é você. E é isso que faz com que você afaste a maior parte das pessoas que estão na sua vida de você. É isso que faz com que as pessoas desconfiem de você. Se você lembra e nega, quando é que você realmente vai ter um compromisso consciente com a sua verdade do lado de dentro? Se você está violentando você mesmo, lembrando e negando, e aí já mostra qual é a incongruência e incoerência do lado de dentro, como é que uma pessoa do lado de fora vai confiar em você 100%? Fala pra mim. Eu tenho certeza que você já deu de cara com muita gente aí, que você olhou e que você viu que o comportamento da pessoa era
meio estranho, era meio incongruente, era meio ator. E você olha, aquela pessoa está tentando se comportar de uma maneira tão certinha, falar de uma maneira tão certinha, ou ser tão legal. E aí você fica, acho que algo de errado não está certo aí, não é mesmo? E olha, vou te falar, às vezes a pessoa, e eu falo sempre assim, play the part well. A pessoa sempre interpreta o papel belamente, mas você olha para ela e ela é um saco de pão vazio. Uau, Glaucia, eu já vi isso. Ou eu já me senti assim. Por que você acha que isso acontece? Quanta repressão vai ficar ainda do lado de dentro? Mas Glaucia, eu não posso reprimir nada. Olha, reprimir vai te causar problemas. Eu não disse para você que é para você sair por aí gritando aos 7 ventos quais são os traumas que você tem para escancarar tudo para todo mundo. Eu estou dizendo que se você lembra e nega, você está sendo incongruente internamente. Você pode lembrar e não negar e buscar apoio, auxílio e quem é que pode me ajudar a fazer essa faxina que eu não tenho as ferramentas? Glaucia, então quem tem aí algumas repressões pode buscar apoio? Pode buscar apoio. Pode buscar orientação? Pode buscar orientação. Mas Glaucia, eu traí. Eu traí, foi feio, eu traí. Deixa eu falar. Só de você não fingir que você não traiu, você já tá mais da metade do caminho andado, tá? Se você não mente nem para você e nem para os outros, eu traí. Glaucia, eu traí. Sei lá, eu traí minha esposa. Glaucia, eu já traí a minha esposa, eu já fiz isso. Meu Deus, eu me arrependo tanto. Obrigada por não negar. Obrigada por não fingir que está tudo bem. Porque isso quer dizer que a sua consciência está mostrando para você o que você precisa limpar do lado de dentro. O quanto é que a falta do perdão e a autonegação e a autocomisseração de se achar o cocô do cavalo do bandido, e eu gosto de falar isso para você entender exatamente do que eu estou falando, precisa de cura, precisa de abraço, precisa de carinho, precisa de perdão. Todo mundo que trai talvez não tenha uma justificativa para quem está do lado de fora. Mas a pergunta que fica do lado de dentro é: tudo bem, não tem justificativa, mas espera aí, o que me levou a fazer isso? O quanto é que eu estava em estado de perturbação ou soberba para chegar neste lugar? Qual é a negligência do lado de dentro que eu estava disposto a passar pela minha moral, pelo meu caráter, para realizar isso? Será que eu gosto tanto de mim assim? Porque se eu gostasse de mim e se eu gostasse de quem eu sou lá no fundo mesmo, qualquer trauma não me faria dar um passo desse. Um passo desse é um passo grande. Será que eu preciso trabalhar o meu auto-amor não de fora para dentro, mas de dentro para fora? Será que eu gosto do ser humano que eu sou? Ou será que eu não gosto? Que eu tenho pensamentos circulares terríveis e que se me dessem uma arma, meu Deus do céu, eu peço para que Deus me dê sabedoria, porque se der uma arma eu mato alguns. Vocês já pensaram isso? Vocês já viveram isso, gente? Tem gente que fala assim para mim: Glaucia, eu peço sabedoria, porque se Deus der força, amor, vai uma galera pro hospital. E eu quero falar para vocês que isso é normal, tá? E é melhor você saber que você tem isso dentro de você, para saber quais são os pontos principais para serem olhados na sua vida, referente a como você se sentiu lá no começo da sua história, para você vir limpar
limpando isso, entendendo isso, para sublimar isso, para deixar isso vir para a superfície, você olhar e ver que isso foi só um resultado e que talvez isso só seja negativo porque você julga na sua cabeça. E esse resultado vindo aí à tona, você pode olhar para ele e falar: ok, esse foi o resultado de quem um dia eu fui. Graças a Deus não sou mais. Graças a Deus a minha consciência evoluiu. Muitas coisas evoluíram junto com ela e, com licença, muito obrigado. Hoje eu sou um ser humano muito melhor e não preciso mais repetir o meu passado no meu presente. Essa foi a sua libertação. Agora, com essa frase, nesse momento, eu não preciso repetir o meu passado no meu presente. Mas se você negar o seu passado, se você negar os seus traumas, as suas crenças, os seus paradigmas que ficam te puxando para trás, adivinha só, você acabou de descobrir por que você não vai para frente na sua vida. Porque você nega, porque é feio. Que ser humano terrível eu pensar isso a respeito de pessoas da minha família. Nossa, que coisa horrível. Quem sou eu para pensar uma coisa dessa? Nossa, Jesus vai ficar triste comigo. Nossa, Deus não vai me abençoar. Será que se isso ficar preso em você, isso não vai fermentando e não vai virando um pãozinho que vai crescendo, gente? Será que não vai? Será que não é bom eu olhar para isso enquanto isso tá pequeno, para tirar isso de dentro de mim e que se crescer e virar um pãozinho, pelo menos ele já não está mais dentro de mim? Uau! Olha quanta sabedoria a gente encontra nesse lugar de entender o quanto a repressão pode fazer mal para mim, para você e para toda a raça humana que tem consciência. A segunda parte que eu quero trazer aqui para vocês é o recalque. Glauce, as recalcadas. Ai, meu Deus, o que são as recalcadas? O que é o recalque? O recalque é tudo que eu não lembro porque doeu. Eu quero falar para vocês que eu tenho mentorados e mentoradas que quando eu pergunto a respeito da história da vida deles, da infância deles, a maior parte deles, diferente de mim, que lembro de muita coisa, inclusive porque tive sempre muitos registros de muitas histórias da minha vida, falam para mim uma única coisa: Glau, eu não lembro muito da minha infância. Por que será que você não lembra? Normalmente, a sua mente faz um trabalho maravilhoso de esconder de você tudo que um dia te fez sofrer. Você não lembra porque doeu. Porque a sua mente, o seu ego e tudo que está aí dentro de você para te proteger faz um muito bom trabalho de fingir e colocar uma telinha para você não lembrar de nada, para você não acessar essas informações. Porque a criança que viveu tudo isso, nossa, ela sofreu tanto, mas tanto, e ela era só uma criança. E ela viveu coisas, e ela assistiu coisas, e ela experienciou coisas que talvez não fosse para uma criança viver. Mas, por falta de conhecimento dos nossos pais, dos nossos cuidadores e inclusive dos professores que cuidaram da gente, nós passamos por coisas inacreditáveis. E esse sistema que hoje pra gente, a gente acha que é ruim, tá? Eu quero dizer para você, ele serviu como base para você continuar crescendo e acabar logo, pelo menos naquele momento, suprimindo aquela memória ruim que talvez fizesse com que você não chegasse à idade que você tem hoje.
Talvez não chegasse até muito mais longe como eu aqui pretendo chegar, tá, gente? Eu quero falar para vocês que o meu plano básico inicial é viver no mínimo 250 anos. E eu já falei, já tive meu bate-papo com Deus aqui que, Senhor, eu só quero morrer se precisar. Se não precisar, se falar, olha, pode ficar, tá tudo bem, você já descobriu uma fórmula aí, estamos trabalhando para isso. Se não precisar morrer, para que eu vou morrer, gente? A vida é tão linda, tão maravilhosa, com experiências incríveis, tanta coisa para conhecer, tanta coisa para aprender, que eu quero dizer para você que as coisas agora para frente, eu quero e quero muito mais. Então você imagina se a minha criança tivesse segurado todas essas informações e não me permitisse lembrar das coisas porque doeu. Você acha que você ia ter vida longa? Se você lembrasse de tudo que você passou o tempo todo, será que você não ia ficar preso no passado? Será que você ia conseguir ficar no hoje? Será que você ia conseguir construir um futuro? Será que você ia viver presente no presente, lembrando que o seu futuro é construído com vários hojes empilhados, um após o outro? Olha só, existem mecanismos, e quero dizer para você que da repressão funcionou do mesmo jeito, tá? Mas o do recalque é como se ele falasse, eu vou dar um apagão. Vocês lembram, gente? Vou trazer isso agora porque isso veio para deixar muito claro para vocês. Vocês lembram do MIB, do Homens de Preto? Aquela canetinha que apagava aquela memória que era extremamente chocante, momentânea, daquelas pessoas que tinham visto coisas assombrosas ou muito fora da casinha, monstros alienígenas. Para uma criança, o seu ego, a sua mente, principalmente a subconsciente, ela fez o trabalho dessa canetinha, que lá num flash fala, essa pessoa não vai saber lidar com isso nesse momento, não adianta essa informação, vamos ajudar ela para ela não lembrar, porque isso vai doer demais, ela pode entrar em estado de choque e dar um piripaque, não tem amanhã para ela se ela lembrar disso daqui, se ela vê isso daqui, e esse choque pode matar. Então, vamos só dar esse apagão? E aí eles vieram juntinhos, de mão dadas, como os homens de preto, lá os dois, e ó, plim, apagaram. Eu não lembro porque doeu, porque foi chocante, porque foi algo que eu não conseguia lidar na idade a qual aquilo aconteceu comigo. Glaucia, então, na verdade, o recalque é um mecanismo mental, um mecanismo interno de proteção, um mecanismo que vem e fala, opa, é melhor você não lembrar disso daqui não pelo menos por hoje, não pelo menos por agora, porque você não tem, inclusive, capacidade analítica para entender o que aconteceu e para chegar num lugar de cura, para chegar num lugar de um raciocínio lógico e analógico de entender a situação para, inclusive, poder perdoar o que aconteceu. Glaucia, então Deus é fantástico? Meu Pai amado, Ele é. Eu quero que você hoje agradeça, porque, como eu já falei uma vez, gente, Deus não joga dardos não, tá? Se Ele fez você desse jeito, foi porque Ele já sabia que algumas coisas que iam acontecer, porque o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, tios, professores, todos são seres humanos e podiam fazer coisas desastrosas. Até os coleguinhas de escola, a gente sabe, mãe de amigo, tem cada história que a gente pega, gente, é sério, tá? Algumas pessoas, depois de entrar em contato com isso e se sentir confortável, a sua mente fala, agora essa pessoa está preparada para viver essa cura, então nós vamos deixar ela acessar esse lugar aqui, tá tudo bem, porque ela vai conseguir
e tem base hoje para lidar com isso. Do contrário, eu quero dizer para você que a sua mente, o seu corpo, a sua estrutura psíquica faz um muito bom trabalho em salvar você de coisas que você ainda não consegue olhar. Glauce do céu. Então, na verdade, o recalque que todo mundo fala, existe um fundo de não lembro por que doeu. E você não lembra a real oficial, tá? Na repressão, você lembra e nega. No recalque, você não lembra porque foi chocante, porque doeu. E eu quero perguntar para você, quais são as coisas que hoje você começou a lembrar e que você não sabia e que está recalcado dentro de você? Será que foi algum abuso? Será que foi algum momento onde você viu a sua mãe fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa que você, como criança, recebeu aquilo de maneira muito pesada? Será que você viu? Será que você ouviu o seu pai falando coisas, fazendo coisas que você... isso daqui foi direto. Passou direto para minha mente, talvez não devesse, mas puxa vida, você era só uma criança. Será que você não sabia lidar com aquilo? E que hoje você aqui começa a lembrar de algumas coisas que... então é isso? Então será que isso realmente aconteceu? Glauce, eu tô começando a lembrar de algumas coisas. Outras estão em repressão. Eu lembro, mas eu não queria. Eu não queria. Eu não queria ter vivido isso. Eu não queria ter passado por aquilo. Eu não queria ter me comportado desse jeito. Será que tudo isso não foi extremamente necessário? E a vida não é perfeita como é para você estar aqui agora, para você se sentir seguro o suficiente, para você se sentir tranquilo o suficiente, agora que você sabe qual é o caminho de cura. Será que isso não vai ajudar você a olhar para isso, a trazer para cima e fazer a liberação disso, da sua vida? Ok, eu olho para minha vida, eu olho para o passado e quero falar para vocês, tá? Que há muito tempo atrás eu olhava e falava, nossa, como eu fui tonta, trouxa, idiota, olha as coisas que eu aguentava, olha as coisas que eu fiz. Por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Tem coisas que eu olho e relacionamentos que eu tive que eu falo, Deus, por que eu tive esse relacionamento? E no momento seguinte, sabe o que aconteceu? Quando eu fiz essa pergunta, eu entendi porque eu tive esse relacionamento. Quando você chegar neste lugar de olhar para todas as experiências que você viveu na vida e falar, Deus, por que entendi, tá bom. Agora, eu entendi, eu vi, achei o meu pedala, achei o meu erro. Quando a gente olha para isso, até o que está em repressão, eu quero falar para você, que começa a sair dessa repressão, tá? E você vai sair do recalque também, porque você vai tirando o que está mais em cima, meu bem, o que está mais embaixo, que você nem lembrava. Sabe aquela roupa que você botou no fundo da gaveta porque usava pouco? E de repente você vai mexer na gaveta, arrumar a gaveta e fala, menino! Eu nem lembrava que eu tinha isso daqui, gente, não estou usando mais, nunca mais botei para cima, nunca mais usei, porque você nem lembrava que você tinha aquilo. Isso também acontece na sua mente, nas suas emoções e fica registrado no seu corpo. Será que se você começar a abrir a panela de pressão para ver o que está cozinhando lá dentro, será
que você não vai conseguir selecionar o que você vai tirar primeiro e o que você vai aprender com a primeira coisa que você tirar de dentro da sua grande panela de pressão? Será que isso não pode mudar a sua vida para sempre? Será que se você não tiver mais do lado de dentro o medo ou a raiva de alguma situação, de alguma pessoa ou a rejeição, será que se você não tirar isso de dentro da sua panela de pressão, será que isso também não vai desaparecer do lado de fora? Será que o medo de ser traído, quando eu tiro do lado de dentro, nunca mais isso pode existir do lado de fora? Olha só como a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo na passada e na jornada da vida, onde a gente decide sim caminhar e se entregar de verdade para viver uma cura profunda. Quanto tempo mais você vai lembrar e negar tudo que você fez? Glaucia, mas eu lembrei que durante um tempo da minha vida eu fui muito mau caráter. Que bom que você lembrou e que bom que você não está negando. Lembra o porquê que você foi mau caráter? Você lembra por que você foi mau caráter? O que te movia a ser mau caráter, como você disse? O que te movia? Será que era um trauma, uma tristeza, uma dor, uma angústia? Será que era? Será que você precisava ser mais amado do que todo mundo porque lá no fundo, no seu coração, não existia alguma síndrome de rejeição? E você virou mau caráter e acabou beijando todo mundo, fazendo tudo com todo mundo e sabe lá Deus mais o quê, e assinando coisas que não era só para sair na frente de todo mundo, para se sentir melhor do que todo mundo, para não ser nunca rejeitado. Porque a rejeição era o que estava dentro do seu coração quando você fez isso. Será que eu posso realmente julgar você quando você estava absolutamente inconsciente e cego por um trauma tão grande? Se nem Deus te julga, se nem o seu próprio corpo te julga e todas as vezes que você se machuca, Ele trabalha do começo ao fim para te curar, por que é que você ainda está se condenando? Fala para mim. Por que é que você se condena e nega todas as coisas do lado de dentro? Colocando uma repressão e vivendo uma pressão na vida, um medo de que alguém descubra que você é uma farsa. Por que você vive isso? Será que você precisa viver nessa pressão constante de não poder ser quem se é ou se livrar de um passado pesado que às vezes por carregar ele ainda você repete e você já nem sabe mais o que está acontecendo, você já nem queria ser mais aquela pessoa, mas isso está dentro de você e quando você acessa, presta atenção depois, já foi, já fez, de novo, a mesma coisa, o mesmo comportamento. Será que é isso que você realmente quer? Quando é que você vai tomar um passo para frente, qualquer que seja ele, para deixar vir todas essas informações reprimidas que você lembra e que você nega, ou todas essas informações que você nem lembra porque te chocaram e porque doeu, mas elas estão fermentando aí dentro do cofrinho do seu coração, que em algum momento vai começar a conversar com a sua mente. E por muitas vezes, até por conversar com a sua mente, você começa a ter pensamentos circulares.
Você começa a entrar, como diz algumas pessoas que eu conheço aí, nossa, não pega nessa noia, não entra nessa noia. Por que será que a gente entra em noia? Será que não é isso que está do lado de dentro? Numa pressão gigante, numa velocidade exorbitante. E é isso que nos rouba a paz? Será que é isso que tem roubado a sua paz? O quanto você ainda está disposto ou disposta a viver em repressão e recalque, com tanto sofrimento do lado de dentro, com tantas informações que era só você sair da frente e deixar elas virem. Para que julgar? A criança viveu tudo aquilo, ela experienciou tudo aquilo e ela era só uma criança. A sua criança era só uma criança inocente que sentiu tudo que estava ali, absorveu tudo que tinha para absorver, talvez até para saber como lidar com o ambiente aonde ela cresceu e aonde ela vivia. Mas será que faz sentido para a sua vida hoje? Guardar memórias de uma criança ferida e atuar ainda hoje na sua vida de adulto, com corpo biológico adulto, como se fosse uma criança ferida, reprimindo e recalcando tantas situações, tantas pessoas, tantas emoções. Uau! O que você quer para você hoje? Será que você já parou para pensar? Glauce, eu só queria ter paz. Será que dá para ter paz com tanta pressão do lado de dentro? O quanto você está disposto e disposta a vomitar tudo isso para o lado de fora? O quanto você está disposto e disposta pela paz que você merece, que é o seu estado natural, original, a levantar, sacudir a poeira, pegar todas as ferramentas e começar a limpeza da sua piscina? Será que você está disposto? Será que você já preparou aonde é que você vai descartar as coisas que não te servem mais? Será? Será que você não cansou de responder para o mundo com tanta repressão, com tanto recalque, que em algum momento vai pegar você? E que eu sempre falo, você está negando que tem um leão correndo atrás de você até o leão morder seu pé. A gente vira e nega as coisas que estão acontecendo, sem perceber que quanto mais a gente nega, mais aquilo precisa ficar gigantesco para a gente enxergar. Você já percebeu que isso acontece na nossa biologia? Quanto mais a gente nega uma coisa pequenininha que acontece, isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Era só uma tosse. Até essa tosse aumentar e virar uma pneumonia. Nossa, mas era só uma pneumonia. Agora aumentou e agora eu tenho que tratar porque eu tô com cirrose pulmonar. Nossa, mas era só uma cirrose e agora eu fui descobrir, ficou algo muito maior. Que mais eu vou precisar viver para conseguir olhar para isso? Será que você vai esperar ir para o caixão? Será que você vai esperar algo muito maior ter que acontecer com medidas drásticas para você finalmente acordar? Eu espero que não. Eu espero que agora, nesse momento, você consiga aí saber que existe outra possibilidade, que existe um outro caminho, uma outra direção, aonde você pode caminhar naquele lugarzinho de permissão, de permitir que as coisas venham, de permitir que as coisas subam para a superfície, para que você olhe para isso
não como tristeza, com ai meu Deus, que coisa horrível que tem dentro de mim, mas com ok, isso aconteceu, isso foi o resultado de ações, foi o resultado de como eu lidei com tudo o que aconteceu na minha vida do lado de dentro. Talvez eu fosse só uma criança inocente que fez o que dava com a inteligência que tinha, mas que agora tem força, consistência, coragem para começar a remexer nas coisas que precisam ser retiradas do lado de dentro. E olha que coisa boa, você está aqui. Você já tem um suporte. E quando você se lembrar aí do que você não lembrava, que isso venha para clareza e você olhe isso não mais com dor, mas com curiosidade. Por que será que isso aconteceu? Será que isso aconteceu? Por que é que eu vivi essa situação? Será que eu deveria ter aprendido com isso? Ou será que esse aprendizado era para acontecer só agora, nesse momento que eu estou olhando? Porque agora eu estou pronto ou pronta para aprender com isso. Será que tudo não é perfeito como é e que só precisa de uma abertura sua, de uma busca por esse caminho, para as coisas acontecerem, para as coisas andarem, para você finalmente começar a se parecer com quem você sempre gostaria, tirando toda essa repressão e esse recalque do lado de dentro? Será que você não vai responder para o mundo de uma maneira muito melhor? Eu tenho certeza que você já consegue sentir o gostinho de quem você seria se tudo que está reprimido e recalcado aí do lado de dentro já não estivesse mais com você. Você não consegue sentir o que ou quem você seria se você tivesse essa liberdade depois dessa grande faxina para ser quem você quisesse. Fecha seus olhos. Pensa por um momento. Se todas as dores, os traumas, todas as coisas que por muitas vezes ainda te atormentem do lado de dentro, não existissem mais, quem você seria? Para onde você iria? Como é que você se comportaria no seu meio social, no seu trabalho, na sua família? Quais as roupas que você vestiria? Quais são os lugares que você realmente ia escolher ir? Qual seria o seu novo grupo de amigos? Do que eles iriam falar? Quais são os programas que você realmente iria escolher para você? Conscientemente, sendo esse novo ser humano sem repressões, sem recalques, depois de ter feito e se permitido passar por esse grande faxinão aí, essa faxina profunda, quem você seria? Será que as coisas seriam mais leves? Será que tudo não seria muito mais fácil? Será que a dor e o sofrimento não vem vindo aí do esforço que você faz para andar com tanta pressão do lado de dentro? E se essa pressão não existisse mais? Você já consegue enxergar quem você seria? Talvez muito mais leve, talvez muito mais corajoso, talvez muito mais harmônico. Talvez alguém que você sempre sonhou em ser. E eu quero dizer para você que isso já está disponível hoje. Você só precisa
tomar a decisão que você tem por ser humano que é com seu livre arbítrio de dar um passo nessa direção. Quem você sempre sonhou em ser, talvez esteja te esperando e torcendo por você do outro lado da repressão e do recalque. O que você escolhe hoje, então?